Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos referentes à terceira semana de julho de 2024. Começo falando a respeito de cenário internacional, onde para a zona do euro nós tivemos a decisão envolvendo as taxas básicas de juros no bloco. Lembrando que o Banco Central Europeu, em seu penúltimo encontro, havia iniciado o processo de redução das taxas de juros na região. No entanto, a autoridade, nessa oportunidade, optou pela manutenção do patamar em 3,75% ao ano, conforme o esperado pelo mercado, e citou como justificativas as pressões ainda existentes no âmbito da inflação dos serviços e também sobre os salários dos trabalhadores. Reforçou também o seu entendimento de que os preços devem se manter acima da meta de 2% ao longo de 2025. Além disso, os passos futuros da política monetária serão determinados com base nos resultados dos dados, ou seja, não houve qualquer tipo de comprometimento a respeito do que se pode esperar com relação ao futuro da trajetória dos juros na região. Ainda no âmbito do cenário internacional, nós tivemos a divulgação de alguns indicadores de atividade econômica para os Estados Unidos referentes ao mês de julho, incluindo tanto a produção industrial quanto as vendas do comércio varejista. Em ambos os casos, os desempenhos superaram as expectativas dos analistas. Lembrando que essa aceleração que aconteceu no setor secundário, ela se deve muito a fatores pontuais, ou seja, é o tipo de impacto, de efeito que deve se esvair ao longo do tempo. Então a minha expectativa é de que a economia americana siga desacelerando de maneira lenta e gradual ao longo desse segundo semestre de 2024, e isso deve abrir a possibilidade de que os juros nos Estados Unidos comecem a cair no quarto trimestre do presente ano, ali quem sabe entre novembro ou dezembro. E aqui no Brasil, o grande destaque ficou por conta do anúncio por parte do governo federal envolvendo a contenção de 15 bilhões de reais em despesas. Entendo que é o tipo de medida que vem na direção correta, mas isso não deve acalmar muito, não deve abrandar as expectativas envolvendo os riscos fiscais, sobretudo porque existe uma dinâmica preocupante com relação ao crescimento das despesas obrigatórias, aquelas que são determinadas por força da lei e também da Constituição. Também medidas com relação a ganhos de arrecadação, aquilo que vem a reforçar o caixa do governo, se tornam cada vez mais difíceis, existe uma resistência muito grande com relação a isso. Também as falas do presidente Lula, que dificultam o cenário como um todo e que colocam em xeque a credibilidade fiscal junto aos investidores e também colocam dúvidas a respeito da trajetória e da sustentabilidade da dívida pública brasileira ao longo do tempo. Então, olho com relação também a essa situação envolvendo as contas públicas brasileiras e todos os seus impactos com relação ao preço dos ativos, incluindo renda variável e também a taxa de câmbio. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.